Olá! A crescente carência de água e o alto custo de trazê-la de cada vez mais longe tem sido um dos maiores desafios de pesquisadores e gestores públicos em todo o mundo. Aqui em São Paulo não podia ser diferente. Vivemos uma das piores crises de falta de água de todos os tempos. Muitas alternativas estão em debate. Reuso de água, armazenamento, reversão de bacias são algumas delas. Para falar sobre isso, sobre essas alternativas à crise hídrica, nós recebemos hoje em nosso estúdio o professor e pesquisador Ivanildo Espanhol. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, obrigado. O professor Ivanildo é graduado em Engenharia Civil pela USP e tem mestrado e doutorado em Engenharia Sanitária pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Professor, para a gente começar essa nossa conversa, a crise que nós estamos vivendo, a crise hídrica que assola São Paulo aí nos últimos 2 anos, mais acentuadamente, ela tem uma causa ou ela tem diversas causas? Bem, eu diria que basicamente 2 causas. A primeira realmente é a condição crítica da precipitação, né? Que é explicada ou não é explicada de várias maneiras, mas nós temos hoje uma condição crítica que é muito pior do que a que houve há uns 20 anos aqui em São Paulo, que aliás foi utilizada para projetar o sistema Cantareira. Nós temos um déficit hoje em relação àquela crise. E o outro é a falta de planejamento, que deveria ter sido feita há longo tempo, né? Interligando os sistemas de distribuição, e já há 12 anos a gente tem uma proposta de reuso que nunca foi utilizada. Exatamente. Nunca foi utilizada. Ela está em alguma gaveta. E não, se tivesse sido hoje, a gente já teria uma condição diferente. E a gente, vamos então começar a falar um pouco dessas propostas aí engavetadas, né? A proposta então que o senhor traz sobre o reuso da água, né? O senhor também fala um pouco do estresse hídrico que a cidade está passando. O reuso então seria bom para aliviar esse estresse hídrico que a cidade está passando? Olha, nós estamos aqui nesse Planalto, né, 700 metros acima do nível do mar, na cabeceira do rio Tietê. Evidentemente, nós não temos água para 20 milhões de habitantes e um grande parque industrial. O que nós estamos fazendo? Trazendo água de cada vez mais longe, né? Essa adutora do Rio São Lourenço, a um custo de 2,4 bilhões, vai trazer 5 metros cúbicos por segundo, uma distância de 100 quilômetros e com um bombeamento de 360 metros. A outra que vem do Paraíba, lá do reservatório do Jaguaribe-Tibainha, vai trazer mais 5 metros cúbicos por segundo, numa distância de 15 quilômetros, a um custo de 800 milhões. Quer dizer, para trazer 5 mais 5, 10 metros cúbicos por segundo, nós vamos investir 3,2 bilhões de reais. Esse dinheiro daria para fazer pelo menos 10 metros cúbicos de reuso, utilizando a água que já está tratada parcialmente aqui na região metropolitana de São Paulo. E veja o seguinte, o trade-off desse sistema é que, trazendo 10 metros cúbicos por segundo de água externa, nós vamos gerar 8 metros cúbicos por segundo de esgoto. E nós não temos capacidade instalada para poder tratar esse esgoto. Quer dizer, ele vai piorar a nossa situação. Quer dizer, o sistema ambiental e de saúde pública, com esse critério de projeto, é absolutamente insustentável. O senhor também é diretor do Centro Internacional de Referência em Reuso de Água, né, o CIRRA, né? E, professor, no que consiste? Quais são as técnicas hoje disponíveis para o reuso de água? Olha, nós temos hoje tecnologia avançada para produzir uma água potável até para reuso potável direto, né, para proteger a saúde pública. Isso é uma tecnologia brasileira? Que nós já temos, né, a tecnologia de membranas, principalmente, de carvão ativado, de processos oxidativos avançados. Nós podemos produzir uma água de qualidade melhor, muito melhor que a água potável que é distribuída hoje, que é um sistema mero de filtração, né? Filtração é um processo desenvolvido há 100 anos para remover sólidos. O problema agora não são mais sólidos. O problema é o que é solúvel, né? Os disruptores endócrinos, hormônios, cosméticos, fármacos, nanopartículas,
esses sistemas avançados de tratamento, eles promovem uma redução desses produtos. E isso faz com que, por exemplo, a água de esgoto, que é aquela água que tem poluentes de todos os tipos, químicos, físicos, orgânicos, se torne uma água potável. Sim, uma água potável. Para tomar água. Ela atende à portaria 2914 do Ministério da Saúde, né, que estabelece os padrões de qualidade de água no território nacional, e muito mais do que a portaria permite. Quer dizer, é realmente uma água que hoje, com esse sistema poluidor moderno, com esses poluentes emergentes, a água tratada não atende a saúde pública, atende a portaria 2914, mas não é uma água livre desses elementos. Tá? Agora, com esses sistemas avançados, nós poderíamos ter uma água segura. Não? E professor, nós temos a tecnologia, é a saída, e me parece que é algo que seria até mais barato do ponto de vista de projeto, como o senhor acabou de dar esse exemplo, né, dessas bacias. No entanto, a informação que nós temos é que menos de 20% da água, né, utilizada no estado de São Paulo é de reuso. Professor, a que o senhor atribui essa cifra terrível? O que nós precisamos é mudar o paradigma, né? O paradigma romano de 2000 anos dos aquedutos, né? O aqueduto Cláudia, por exemplo, que não é o maior deles, tinha 69 quilômetros de extensão. Hoje nós temos o sistema Rio Claro, deve ter uns 90 quilômetros, esse agora deve ter 100 quilômetros, né? Vem lá da bacia do PCJ, né? Aqui para o sistema Cantareira, adutoras grandes. Como eu mencionei, aqui não tem água e vai ficar cada vez mais difícil trazer água, por causa da conscientização pública, do fortalecimento dos comitês de bacia e do aquecimento global. Dentro de pouco tempo, nós vamos ter mais permissão para trazer água de fora. Então, nós não temos água, não vamos poder trazer. Qual é usar água que está aqui em cima na forma de esgoto. Né? Uma proposta nossa, nós temos em São Paulo 18 metros cúbicos por segundo instalado nas 5 estações do projeto Tietê: Parque Novo Mundo, São Miguel, ABC, Suzano e Barueri. Tratam já a nível secundário 16 metros cúbicos por segundo. A nossa proposta é equiparar, melhorar esse sistema com um sistema de membranas, sem necessidade de obras civis, sem concreto. Isso daria condição para esse efluente produzido assim ser jogado nos reservatórios e a água ser captada e distribuir. Isso é o que a gente caracteriza como reuso potável indireto. É indireto porque ele é diluído num reservatório. Tá? E na segunda etapa, eu diria daqui 5 anos pelo menos, iniciar o reuso potável direto, que seria complementar essas estações com sistemas avançados de tratamento, cuja tecnologia nós já dispomos, e jogar diretamente na rede. Isso envolveria concreto já, seria uma obra concreto, nós temos experiência, temos feito estudos, modelos disso aí, e jogar água diretamente na rede de distribuição. Né? Isso teria uma vantagem muito grande de não haver necessidade de construir uma outra rede de distribuição. Né? Quer dizer, o custo de uma rede, que não seria necessário, ele ser empregado no sistema de tratamento. E essa técnica, esse sistema de tratamento de água já é amplamente utilizado em outros países. Ora, como, Estados Unidos, Europa, né? Sim, o sistema de reuso potável direto não é uma novidade. A Namíbia, por exemplo, a capital Windhoek, faz isso há 40 anos. Singapura faz, África do Sul, Austrália, Bélgica, todos fazem reuso direto. Os Estados Unidos, que é muito rígido em termos de legislação, de controle de problemas de saúde pública, tem 5 ou 6 estações já produzindo reuso potável direto. O direto, ou seja... direto, é esse de tratamento avançado e direto na rede. Ou seja, me parece que do ponto de vista econômico, né, e também do ponto de vista até de saúde pública, né, de planejamento de saúde pública, parece que é uma boa alternativa, então. Nem tem dúvida. Porque, olha, esse aspecto do reuso potável, direto ou indireto, ele tem algumas vantagens, né?
Uma delas é o povo vai aceitar a água porque sabe que ela é tratada num nível muito melhor do que é hoje, né, em termos de qualidade. E o outro em termos de quantidade. Como a água está disponível aqui, ele sabe que vai receber uma água de qualidade melhor. Agora, e com quantidade, disponibilidade também. Agora, o aspecto negativo é a percepção popular, que é negativa. Né? Isso nos países que fizeram reuso, ele foi remediado, né, com educação ambiental, mostrando o que é o tratamento de água, reuniões comunitárias, imprensa, rádio, televisão, a utilização desses órgãos formadores de opinião pública, como o Rotary aqui no Brasil, Lions Club. E isso modificou a opinião. Isso realmente fez as pessoas entenderem melhor. Exatamente. E agora, outra restrição muito grande, que eu acho a maior delas, é o que a nossa Companhia de Saneamento Ambiental faz em termos de normas. São normas copiadas de outros países que não representam as condições nacionais. E para contornar isso, eles fazem umas normas extremamente rígidas, que a única função é inibir a prática do reuso. Professor, a gente vai continuar então falando dessas restrições, desses tabus a respeito do reuso, mas daqui a pouquinho então, no segundo bloco do Conexão Universitária, a gente volta já. Olá, estamos de volta então com o segundo bloco do Conexão Universitária. O nosso tema de hoje são alternativas para a crise hídrica de São Paulo, e para isso nós temos a honra de ter aqui no nosso estúdio o professor e pesquisador Ivanido Espanhol. Professor, nós estamos falando então das questões do reuso e das restrições que existem, né, os aspectos negativos e também dos tabus, né, muita gente acha que a água de reuso é água suja, é água que traz doença, e é justamente o contrário, né, professor? Eu acho que se nós fizermos reuso potável direto, a gente teria uma água de qualidade muito melhor do que a atual, porque ela seria tratado por sistemas avançados de tratamento, né? Como osmose reversa, processo oxidativo avançado, carvão ativado biologicamente, produzindo uma água de qualidade muito boa. Essa é uma visão positiva que a comunidade e os usuários têm, vão ter da água. E a visão negativa, infelizmente, é a nossa percepção pública, né, de estar tomando uma água que era esgoto. Isso aí também a gente pode contornar com educação ambiental, etc. Né? O importante é que a comunidade saiba que a água ela não deve ser julgada pelo seu histórico, mas pela sua qualidade. Esse é um ponto importante. Né? Não importa da água onde vem. E hoje, na realidade, tem mananciais que são praticamente esgoto. Exato. Tá? Quer dizer, nós estamos em São Paulo já há muito tempo tomando água de reuso. É um reuso não planejado e inconsciente. Por exemplo, se a gente considerar o Rio Tietê ou Paraíba do Sul, o que acontece? A cidade de cima coleta a água do rio, daí a pouco joga o esgoto. A cidade de baixo coleta e joga o esgoto. A de baixo coleta e joga o esgoto. Numa sequência. Esse é um reuso indireto, porque é jogado, é diluído, não planejado e inconsciente. Você fala para um prefeito, olha, estão fazendo reuso. Fala, não estou fazendo reuso. Eu estou coletando água do rio e abastecendo minha cidade. Mas essa água é tratada, né? Ela é tratada, mas ela não é tratada com enfoque de reuso. Que é uma outra tecnologia. Que é outra tecnologia. Ela está tratada com uma tecnologia, essa tecnologia que existe hoje. Mais voltada para a soja. Quer dizer, e o importante aí, que a gente deve criticar, é que o órgão de regulação ambiental nosso aqui, finge que ignora isso. Ele é tão restritivo em termos de normas, inclusive normas copiadas que não protegem a nossa saúde pública, porque não são adaptadas às nossas condições, e ignora totalmente isso. Sabe?
Esse é um problema sério de saúde pública. Uma das vantagens do reuso, né, professor, é justamente essa, você fazer um planejamento do abastecimento, né, porque à medida que a água nova chega, ela é suja, mas ela não, por não ser tratada novamente, né, ela é despejada no meio ambiente e isso vai contaminando toda a rede do Exato. Né, a água nova gera esgoto novo. Exato. Então 80% do que é administrado vira esgoto. E nós temos aqui com os nossos mananciais, né, com o Rio Tietê, o Tamanduateí, o Pinheiros e o Médio Tietê. Que o esgoto daqui da região metropolitana, ele desce lá para a barragem de Barra Bonita, depois Bariri, depois Ibitinga, quer dizer, ele está contaminando tudo lá para baixo. Londres limpou Tâmisa e Paris limpou Sena no final do século XVIII, no começo do XIX. Nós estamos no XXI com esse estigma dentro da cidade. Né? Eu vejo os rios de São Paulo como uma amenidade para a cidade. Eles deveriam estar integrados com a comunidade em áreas, parques, jardins, áreas de lazer. Né? Mas hoje a gente não vê alternativa para isso, não tem projetos para isso. Exatamente. Né? Então esse plano que eu fiz de 5 anos, reuso potável indireto, mais 5 anos de reuso potável direto e 10 anos para limpar os rios. Ou seja, a gente não só plano de 20 anos. melhoraria o abastecimento da cidade, mas também o impacto ao meio ambiente, todas as questões relacionadas a isso, a sustentabilidade também seriam afetados. Né? Professor, o senhor, como eu falei, é diretor lá do Centro Internacional de Referência em Reuso de Água, né, que é o CIRRA. E queria que o senhor contasse um pouco quais são os projetos do CIRRA, o que o CIRRA desenvolve. O CIRRA, como eu falei, ele trabalha nas 3 funções da universidade. Né? Nós temos um ensino, mas aí nós somos bem pequenos, nós temos cursos de 8 e 16 horas para a comunidade, empresas de consultoria, já demos cursos na Toyota, por exemplo, fizemos cursos no Ministério do Meio Ambiente, tá? Mas são cursos relativamente curtos. Né? A parte de pesquisa é bem grande. Nós temos a parte de pesquisas acadêmicas, né? A iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorados. Né? E temos as pesquisas contratadas com várias entidades. Nós tivemos contrato até nos Estados Unidos já. São contratos que é a base da receita que o CIRRA recebe para se manter. Né? Essa, então, é a nossa atividade. Nós damos muito suporte para a indústria, né? Estudos de tratabilidade, e a nossa ideia é dar suporte na tecnologia que nós desenvolvemos para entidades como a CETES, como a Sabesp, por exemplo, né? Que nós estamos sempre à disposição, embora sejamos muito pouco procurados. Professor, o senhor estava falando aí da indústria, né, que procura sempre o CIRRA. É importante, né, a indústria avaliar a qualidade, né, e também a forma como vem utilizando a água. Isso, no campo privado, me parece que é uma tendência forte, né, nessa linha, né, das indústrias. Né? Nem tem dúvida. A indústria paulista está investindo bastante, somas consideráveis, para reduzir de 40% a 80% o consumo de água. Né? Com um grande benefício. Né? Nós fizemos o estudo de uma empresa que reduziu o consumo 87,5%, com grande investimento, mas a recuperação do capital é relativamente curta, né? 3 anos, 4 anos normalmente. Aqui para uma empresa de grande e médio porte está dentro do planejamento, né? Nada de novidade, né? Lá no CIRRA também vocês têm projetos de extensão, né? Junto à comunidade. Extensão é a grande função do CIRRA, né? Tudo que a gente faz é posto à disposição da comunidade, né? Inclusive águas pluviais. A gente tem desenvolvido muito a prática de coleta de águas pluviais. Tem também, vocês desenvolvem também um guia para conservação e reuso de água em edifícios corporativos também, né? Nós fizemos um estudo para a Petrobras sobre isso, colaboramos com a Fiesp
e com o Sinduscom na preparação de manuais, e fizemos um manual que foi publicado agora pelo Ministério do Meio Ambiente. É conservação e reuso de água em edifícios públicos. Que é a mesma coisa que edifícios, só que... né? Essa atividade a gente tem feito de uma maneira constante, né? E também aqui na cidade de São Paulo também o Parque do Ibirapuera, né? Nós fizemos o estudo do Parque do Ibirapuera, fizemos um estudo para o Ministério Público para verificar o aproveitamento de água subterrânea, porque uma grande quantidade de prédios aqui, quando se faz a garagem, se faz a escavação, aflora a água. E uma grande quantidade de prédios está utilizando essa água, que de uma maneira geral é contaminada. Pois é. E nós fizemos um estudo para o Ministério Público para avaliar a qualidade dessas águas e ver o que se poderia fazer. Pois é exatamente sobre isso que eu lhe pergunto agora, professor, em relação à crise, né, de São Paulo. Muitas pessoas estão armazenando água em casa, né, e reutilizando água de forma, assim, sem conhecimento, sem tecnologia. Exatamente. Ou às vezes aproveitando a dica de alguém que falou que é para colocar isso ou para colocar aquilo na água, que ela fica limpa, né? Então a gente tem visto aí, tem saído muito na imprensa, casos de contaminação por água, né? E, professor, qual que é a dica, então, que o senhor dá para os consumidores, para quem está querendo fazer esse tipo de coisa em casa? O que é necessário? Olha, na realidade, a gente não recomenda em edifícios monodomiciliares tratamento de esgoto. Evidentemente que é um risco muito grande. Você vai ter um reservatório com esgotos, você precisa ter um operador habilitado para operar o sistema. Esgoto de maneira nenhuma no domicílio. Tem em shopping centers, supermercados, em condomínios, em edifícios públicos, onde é projetada uma estação de tratamento por profissionais, nós fazemos isso também. E tem operadores, e tem os cuidados de saúde pública. Tá? Água de chuva também. A gente não recomenda em monodomiciliares, porque a água que lava o telhado, ela vem extremamente contaminada. Agora, é um projeto de engenharia, que a gente tem que ter a chuva crítica na região, a área de telhado, projetar o reservatório de descarte que elimina a primeira água e depois o reservatório de acumulação. Em domicílios não é bom fazer isso, porque se há um reservatório grande, ele passa a ser um habitat para vetores transmissores de doença. Como a dengue, por exemplo, que é a epidemia que nós estamos vivendo hoje. Exatamente, ratos, baratas, etc. Agora, eu não sou contra a pessoa que coloca numa altura de 1 metro, 1,5 metro mais ou menos, um tambor e faz uma coleta de água da calha. Tá? Eu falo 1 metro, 1,5 metro para ele ter carga hidráulica para poder lavar o pátio, etc. Né? Isso tudo bem. Isso tudo bem. Limpeza, essas coisas. E procurar evitar coletar essa primeira água que lava o telhado, que é contaminada. Aliás, nós temos uma proposta também de institucionalizar a coleta de águas pluviais. Não em domicílios, mas em grandes centros, grandes telhados. Indústrias, supermercados, shopping centers, presídios, estádios de futebol, agências centrais de correio. Todos esses, se fosse obrigado por um decreto a coletar água, nós teríamos um grande benefício. É uma água de graça, que poderia ser utilizada. E com um benefício adicional, que ela poderia abater o pico de enchente. Porque a água que escorreria pelas sarjetas, ela fica armazenada. Exatamente. Então, professor, para quem tiver dúvidas, por exemplo, a respeito de armazenamento e de reuso, poderia entrar em contato com o senhor? Pode, nós estamos lá à disposição nessa condição de extensão universitária. Nós estamos à disposição para quando há um auxílio, porque o CIRRA vive disso, os grandes projetos que a gente está feito, a gente cobra. Os nossos custos são baixos, nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Né? Então, temos condições de dar suporte, sim. Mas tem que se sustentar também, né? Exatamente. Tá bom. Professor, então foi um prazer conversar com o senhor a respeito do tema de hoje, né? E qual que é o recado que o senhor dá aí para a população nesses dias difíceis de crise, para a gente encerrar? A população de São Paulo, ela, com essa abono da água,
multa, essa utilização da reserva técnica do Cantareira, ela respondeu muito bem. Tá? Nós tivemos uma redução de mais de 30% do consumo de água, principalmente nos bairros mais pobres, né? Os bairros ricos estão inclusive pagando multa, tá? É por isso que a multa é benéfica, que só aqueles que estão exagerando que cobram. Mas a recomendação para a população é a seguinte: todos nós somos responsáveis. Então, eliminar lavagem de veículo, lavar a calçada, aquela famosa vassoura hídrica, os banhos de Cleópatra, né? Essas coisas a gente tem que dar uma reduzida, isso depende de cada um. Ou seja, mudar o hábito mesmo, né? Mudar o hábito, tá? Conservar. Conservação, além do reuso, eu vejo a conservação e reuso de água como as palavras-chave em termos de gestão de recursos hídricos. Essa que a gente tem. E a conservação é individual, cada um tem que fazer a sua. Perfeito. Então, professor, novamente, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E o Conexão Universitária fica por aqui hoje. Se você tiver uma dúvida, sugestão, mande para a gente, cnu@cnu.org.br. Muito obrigado e até uma próxima edição.